Faverney, na França, em 1600, a gente tem outro milagre, um dos noviços, que eu não sei falar o nome dele, Robelote, notou que o ostensório se encontrava junto ao Santíssimo, elevou-se e ficou suspenso no ar. Mais um dos milagres também que eu tinha falado, né? Que eles ficam, às vezes, ficam suspendidos. E que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os frades também apressaram-se para observar e testemunhar o fenômeno, e os monges, com a ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio e querer consumir toda a igreja. Imagina o desespero das pessoas. O milagre não cessou, o ostensório com Jesus sacramentado continuou flutuando no espaço. Mesmo eles apagando o incêndio, o ostensório continuou flutuando. Em Siena, na Itália, em 1730. Durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas por ladrões que roubaram o cibório de prata, né? Sempre tem. Os ladrões que roubaram o local onde elas ficavam, né, que era de prata, e deixaram, para eles não significava nada, né? Jogaram as hóstias de forma desrespeitosa. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em caixas de esmolas misturadas com dinheiro. Elas foram limpadas e guardadas na Basílica de São Francisco. Ninguém as consumiu e logo o milagre aconteceu, visto que com o passar do tempo as hóstias não se estragaram. Então, assim, elas foram jogadas no chão, encontradas numa caixa de esmola, sei lá como, né? Alguém pegou, botou no lixo, não sei, e estava dentro de uma caixa de esmola misturado com dinheiro, ou então algum mendigo pegou e guardou, né? E colocou junto com as coisas dele. E mesmo assim, ela não se manchou, não se estragou, elas não se estragaram, não se mancharam, nada, né? E nesse caso, o significado que teve para mim, né, que Jesus não se contamina de forma nenhuma, né, com o nosso pecado, mesmo ele tendo sido humano, ele não teve nenhum pecado, né? Então não se manchou de forma nenhuma com tudo, mesmo com todas as sujeiras que ele passou aqui nas hóstias. A partir de 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram o pão em perfeito estado de conservação. Mesmo se fosse um pão normal, né? Vamos supor, como diz o Lutero, que é pão normal, né? Se fosse pão normal, já estaria estragado, mofado, né? Cheio de coisa aí. Em Souza, Paraíba, 1814. No dia 25 de março, dia da festa da encarnação do Verbo, durante a celebração da missa, da pequena primitiva igreja de Nossa Senhora dos Remédios, um feiticeiro, confessado no dia anterior, aproximou-se do altar para receber a comunhão. Quando ele colocou, né, ele escondeu nas obras da camisa e saiu correndo de dentro do templo, entrando em um fechado matagal que havia perto. Então, como é importante o cuidado que a igreja teve depois de pedir que as pessoas recebessem a hóstia na boca, ter todo um cuidado, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Alguns dias depois, o pastor notou que as ovelhas estavam ajoelhadas em círculo em torno de um ponto fixo. E percebeu, parando no ar, sobre o capizal, uma hóstia, né, com as ovelhas, montando guarda ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Gente, imagina essa cena, que lindo, meu Deus. Aí aqui, né, a representação, né, com os monumentozinhos. O pastor procurou o vigário e disse a ele: seu vigário, encontrei nosso Senhor, mas como sei que só a voz me sei pode pegar nele, não trouxe a hóstia. Vamos depressa, os carneiros ficaram botando sentido. Então, assim, se até os carneirinhos entenderam as criaturas, né, assim, que a gente diz que são irracionais, né, entendem a importância porque nós não entendemos, né. Então, às vezes, a nossa racionalidade nos atrapalha. Isso. Indo depressa ao local, convocando a população, o vigário recolheu a partícula, né, numa custódia de ouro, e levou para o santo à igreja. Reza a tradição popular que esse cortejo solene também participaram as ovelhas e os cordeiros acompanhando. Coisa muito fofa. De igual forma, conta-se que era frequente a visita dos rebanhos ao pátio da matriz. Até os carneirinhos se converteram. Muito bom. Agora, na Colômbia, bem recente, século XX, né, 1906.
Depois que o terremoto atingiu a pequena ilha de Tumaco, os moradores correram para a igreja local pedindo uma procissão. Enquanto isso, o tsunami se formava, a parede de água já encobria parte da praia. O padre, responsável pela paróquia, decidiu consumir todas as hóstias consagradas e guardar somente a hóstia magra. Em seguida, convocou os fiéis para caminharem até a praia, pois estavam sob a presença de Jesus Eucarístico. À frente da população de Tumaco, o padre teria se aproximado da grande onda que se formava, segurando seu extensor e com o coração tomado pela fé. Em poucos segundos, a água diminuiu e o tsunami retrocedeu. Olha que milagre maravilhoso, né? Enfim. Então, eles conseguiram evitar que essa cidade fosse inundada, né, pelo tsunami, pelo poder da Sagrada Eucaristia, pelo poder de Deus. Em Chipre, na Alemanha, em 1970, um padre visitante da Suíça estava celebrando uma missa na capela. Depois da consagração, ele notou que uma pequena mancha avermelhada começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando. Ele desejando saber se o cálice tinha começado a vazar, o padre correu a mão dele debaixo do cálice, mas achou completamente seco. Depois de completar a missa, o padre inspecionou todo o altar, mas não conseguiu encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha. Então, ele ficou procurando se tinha alguma coisa fazendo com que manchasse a hóstia, né? Ele não estava acreditando que o milagre tinha acontecido. Buenos Aires, Argentina, em 1996, bem recente também. Uma hóstia teria sido encontrada por uma fiel ao final da distribuição da Sagrada Comunhão em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires. Estava descartada em um candelabro. O descarte foi comunicado ao padre responsável pela missa, que encontrou a comunhão e armazenou uma tigela com água, esperando sua dissolução. Isso era no caso, quando caísse, né, a comunhão, tudo, aí era... Na época era o procedimento a se fazer, era colocar numa tigela com água e esperar a dissolução. Passado um dia, ao verificar a hóstia, o sacerdote percebeu que em seu lugar havia uma substância com sangue. Então, ela não se dissolveu, pelo contrário, ela tomou a aparência de sangue, né? Aí a substância ficou durante anos guardada em segredo, as pessoas esperando que ela iria se decompor, mas não aconteceu. E o cardeal na época, então o Papa Francisco, né, Jorge Bergoglio, decidiu enviar o tecido para a análise. E aí, sempre quando eles enviaram, eles não diziam o que era, certo? Eles não diziam que era de uma hóstia consagrada, enfim, de onde tinha vindo a substância. E para justamente eles não terem esse viés, os pesquisadores, certo? E nos resultados, o tecido pertencia ao ventrículo esquerdo do coração, né? Uma parte do coração, o coração é dividido em 4 partes, foi uma dessas partes, né? A parte mais importante do coração, no caso. De alguém com cerca de 30 anos, cujo sangue era tipo AB, olha de novo, sangue, né, da tipagem AB, e que teria sofrido muito antes de morrer, né? E aí, dá para saber isso, dá para saber pela pesquisa do tecido, né, no microscópio, dá para ver o que tem em cada célulazinha, sabe? Cada partezinha dá para ver a diferença de uma pessoa que não sofreu antes de morrer, se foi envenenada. É isso que fazem nos SVOs da vida, né? Tipo, quando você vai fazer a autópsia do corpo, enfim. Você faz isso, você faz a pesquisa dos tecidos para ver do que a pessoa morreu, ver se encontra alguma coisa, certo? Então, viram que essa pessoa, né, o tecido dessa pessoa tinha sofrido muito antes de morrer. Imagina o choque quando eles descobriram que vinha da Sagrada Comunhão, né? Em Shiratakoman, na Índia, em 2001, o pároco notou uma imagem surpreendente que apareceu uma hóstia consagrada. Essa é muito linda também. Apareceu a imagem, o rosto de um homem na hóstia consagrada. Às 8h49 da manhã, Espírito Santíssimo, o pároco falando, Espírito Santíssimo Sacramento no Monastério da Adoração Pública. Depois de alguns instantes, viu que pareciam ser 3 pontos na Santa Eucaristia. Parei de orar e comecei a olhar para a hóstia, convidando também os fiéis a admirarem os 3 pontos. Depois, pedi aos fiéis que permanecessem em oração e repousei o ostensório no sacrário. Na manhã de sábado,
Abri a igreja para as celebrações litúrgicas habituais. Preparei para a missa e fui ver o sacrário para ver o que havia acontecido com a Eucaristia. Notei imediatamente na última figura a semelhança de um rosto humano. Então, olha que incrível, né? A imagem. E também fidedigna a imagem que é encontrada no Santo Sudário, né? Fiquei profundamente comovido e pedi aos fiéis se ajoelhassem e começassem a rezar. Pensei que só eu podia ver o rosto, então perguntei ao servidor do altar o que ele via na hoste. Ele respondeu: eu vejo a figura de um homem. Depois a imagem clareou e mostrou um homem semelhante ao Cristo, coroado de espinhos. E o ostensório permanece no sacrário da igreja até hoje, né? Sempre. Em um Tixtila, no México, em 2006, durante o retiro paroquial, um outro milagre. Tá acabando. Uma hóstia consagrada que estava prestes a ser distribuída assumiu a aparência de uma substância avermelhada. O bispo do local convocou uma comissão, novamente, né? Sempre investiga antes, para determinar se era uma farsa ou um verdadeiro milagre. Em outubro de 2009, ele convidou o Dr. Ricardo para realizar pesquisas científicas com uma equipe de cientistas e verificar a natureza milagrosa da ocorrência. Então, assim, nunca é só o padre chegar lá e achar que é sangue. Eles sempre chamam pessoas especialistas, especializadas em comprovar os tecidos, né? O que é verdadeiramente a substância. A pesquisa realizada entre outubro de 2009 e outubro de 2012 divulgou a seguinte declaração: a substância avermelhada analisada corresponde ao sangue, no qual há hemoglobina e DNA de origem humana, né? A hemoglobina é uma célula que está no sangue e carrega oxigênio, certo? E o DNA, enfim, todo mundo tem, né? Que é o código genético. 2 estudos conduzidos por eminentes especialistas forenses com diferentes metodologias. Então, foram 2 pessoas diferentes que estudaram essa peça, né? Pegaram e deram para 2 pessoas diferentes. Então, uma não sabia o que o outro estava descobrindo, certo? E quando eles juntaram os seus estudos, deram a mesma coisa, né? Mostraram que a substância se origina do interior, excluindo a hipótese de que alguém poderia tê-la colocado de fora. O tipo sanguíneo é AB. Uma análise microscópica revela que a parte superior do sangue está coagulada desde outubro de 2006. Além disso, as camadas internas subjacentes revelam, em fevereiro de 2010, a presença de sangue fresco, né? Então, a parte de fora coagulada, como um sangue tivesse jorrado mesmo, sangue ao ar livre coagula, e na parte de dentro, né, que estava sem a presença do ar, estava sangue fresco. Na Polônia, em 2008, durante a missa de domingo, a hóstia consagrada caiu das mãos de um dos padres durante a distribuição da comunhão. Essa também foi uma que caiu, né? Teve outra também, caiu, o padre interrompeu, pegou a hóstia e, de acordo com as normas litúrgicas, colocou um pequeno recipiente com água, esperando que ela se dissolvesse. No final da missa, a pedido do padre, a sacristã despejou a água e a hóstia em outro recipiente. Uma semana depois, a sacristã notou um aroma delicado de pão sem fermento. Quando ela abriu o recipiente, ela viu no meio da hóstia que ainda estava praticamente intacta, com uma mancha vermelha, com uma mancha de sangue, né? E a água não estava manchada pela cor, então tudo sempre perfeito, né? Justamente para você não achar que alguém colocou, que alguém manchou de sangue de outra pessoa. Tipo, não tem como você manchar uma hóstia dentro d'água e o sangue não se dissolver na água, sabe? Não tem como. Uma parte da hóstia foi retirada e analisada independentemente por 2 especialistas, a fim de garantir a credibilidade dos resultados. Os resultados de ambos os estudos independentes estavam em perfeita concordância. Mais uma vez, né, os resultados foram divididos por dois grupos para que eles tirassem suas conclusões e depois veriam se estava realmente concordância. E realmente estava. Eles concluíram que a estrutura ao fragmento transformado da hóstia é idêntico ao tecido do miocárdio, então, o músculo do coração de uma pessoa viva que está próximo da morte. Aqui, né, tá pertinho, tipo, tá em sofrimento, né? Seria, no caso, Jesus ali no Calvário, né, já crucificado.
A estrutura das fibras musculares do coração está profundamente entrelaçada com a do pão, de uma maneira impossível de alcançar com os meios humanos, de acordo com a declaração da professora que foi responsável pela pesquisa, sabe? Aí, de novo na Polônia, né, em 2013, uma hóstia consagrada caiu no chão durante a atribuição da Sagrada Comunhão e, novamente, foi colocada na água. Após 10 dias, descobriu-se que havia uma mancha vermelha nela. E o bispo solicitou uma nova investigação e descobriu-se que os cientistas não sabiam explicar o motivo da mancha vermelha. E eles fizeram um histopatológico detalhado. Histopatológico é basicamente pegar o tecido e colocar no microscópio, né? Pegar aquela substância e colocar no microscópio, como eu havia dito. E viu um fragmento do músculo cardíaco pelo microscópio. Em fevereiro de 2014, um pequeno fragmento foi colocado sobre o corporal e passou por vários testes. As provas determinaram que o tecido era de origem humana e acharam que apresentava sinais de sofrimento, né? Sempre a mesma história, né? De que era ali Jesus no momento da crucificação, do Calvário, da sua morte. Há várias histórias de pessoas que vieram para paróquias de diferentes partes do mundo e que experimentaram conversões inesperadas em suas vidas. Aí, aquela história, né? Parece que a causa do milagre foi o pouco cuidado com o Santíssimo Sacramento que caiu durante a comunhão. E aí, a importância do uso das patendas, né? Que uns pratinhos que ficam embaixo quando o padre está entregando a Sagrada Comunhão. O uso de patendas foi abandonado por muitos na igreja, não só o uso de patendas, né, mas várias outras coisas, como eu estava falando antes, que a adoração mesmo, antes, a adoração eucarística, o se ajoelhar durante a consagração, tudo isso, né, ainda acontece, mas alguns outros sacerdotes vão deixando de lado e isso, né, ocasiona desagrado ao coração de Jesus. Em 2019, aqui ainda não é constatado, certo? Ainda está em processo de verificação bem recente, acho que é o mais recente, 2019, no Paraguai, de acordo com testemunhas reunidas para um encontro de oração na casa da família, dessa família Ayala Rojas, hóstias consagradas teriam se transformado visivelmente em carne dentro de uma teca. Aí aqui, ó, parece muito carne mesmo, né? Quando foi aberta pelo sacerdote presente na casa para a novena, a teca teria liberado no ar um perfume de rosas. O sacerdote deu o seguinte depoimento: não era sangue e exalava um cheiro de rosas. O próximo passo é enviá-lo para a investigação científica em Roma, né? E aí, rosas costumam remeter a Nossa Senhora, né? Mas não deixa de ser incoerente, porque a carne de Jesus é a carne de sua mãe. Então, a carne de Jesus também tem um cheiro de rosas, né? Também tem um cheiro agradável. Aqui, no caso, o testemunho, né, de uma mulher, Teresa Newman, não sei se vocês já ouviram falar, que durante 36 anos, mais que isso, ela só se alimentou da Eucaristia. Ela tinha chagas muito resistentes, ela sofria bastante. E o único alimento dela era o Santíssimo Sacramento. Essa chaga sempre se abriu todas as quintas-feiras, né? E durante o tempo em que a Sagrada Eucaristia estava no seu corpo, ela ficava muito bem, ela ficava ótima. E se ultrapassasse 24 horas sem comungar, ela perdia as forças e parecia que chegava ao fim da vida, ficava quase em coma. Apenas comungava e as pessoas voltavam. Então ela tinha que comungar diariamente. Então, realmente, a necessidade, tipo, o pão, tipo assim, se a gente deixar de comer, né, a gente fica assim, mas a necessidade da Eucaristia, a gente não tem a mesma necessidade como teve Teresa, né, nesse caso. Tipo, a gente não deixa de comer, mas a gente deixa de ir à missa, a gente deixa de comungar. Outro caso foi de Marthe Robin, uma francesa, que se alimentou por mais de 40 anos só da Eucaristia, comungava nas quartas, após comungar ela caía num êxtase profundo. E
ele via a paixão de Jesus, né? Depois das 15 horas da sexta, ela caiu em estado de morte aparente, não dando sinal de vida até o domingo, quando ressuscitava, junto com Jesus. Teve estigmas, né? E Nossa Senhora entregou o tratado para ela. Apenas. E é isto. Jesus nos repete as mesmas palavras que dirigiu certa vez São Tomé. Acreditaste porque me viste, bem-aventurados que creram sem ter visto, né? Jesus teve que, assim como Tomé não acreditou que Jesus estava ressuscitado, ele teve que aparecer para Tomé e pedir que Tomé colocasse seu dedo dentro do seu lado, né? Da sua ferida. Assim, para mim é como esses milagres eucarísticos são, ou são para mim, sabe? Porque por muito tempo eu também era cética e eu precisei desses milagres para crer, né? Para fortalecer a minha fé, né? E Jesus trouxe esses milagres justamente para nos alertar, né? Da importância e do cuidado que a gente deve ter com o seu corpo e sangue. Agora é o Adaxion. Pronto, vocês estão me ouvindo? Tá com eco ou não? Só para acrescentar um comentário aí no final, porque, tipo, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo por inteiro, né? A gente pode dividir o corpo de Cristo em várias frações e cada uma daquelas pequenas partes vão continuar sendo Jesus Eucarístico, Jesus vivo, corpo e sangue por inteiro. Então a gente precisa entender a magnitude do milagre que o Senhor realiza em todas as missas. A gente não precisa estar vendo ali o corpo se transformar, o pão se transformar em carne, o vinho se transformar em sangue em aparência, para entender que a própria transubstanciação que acontece durante a missa é um milagre. Então, esses exemplos últimos, principalmente de Teresa Neumann e de Marty Robin, são bem fortes nesse sentido, porque foram pessoas que deixaram de se alimentar, deixaram de beber outras coisas, para apenas comungar a Eucaristia, né? Apenas viver do corpo de Cristo. E o que era mais interessante é que essas pessoas estavam ali com chagas abertas, sangrando constantemente, e apesar de só se alimentar da Eucaristia, elas não perdiam peso corporal, elas não ficavam com a aparência de debilidade, pelo contrário, elas continuavam ali de uma forma muito viva, né? Porque a Eucaristia dava vida a elas. Porque a Eucaristia é o pão da vida. E de forma ainda mais interessante, esse último caso aí de Marty Robin, porque ela passava todo final de semana morta, né? Ela ressuscitava juntamente com Jesus Eucarístico. Então, assim, ela vivenciava novamente esse momento e as pessoas ao redor dela ficavam na dúvida, tipo, será que dessa vez ela realmente morreu ou ela continua viva? Elas continuavam ali observando essa situação e tentando enxergar, né, o milagre que estava acontecendo ali. Certamente chamaram os médicos, se eu não estou enganado, Teresa Neumann ficou um bom tempo internada, sendo acompanhada, e ainda assim não sabiam justificar, né, como é que ela sangrava tanto, só se alimentava da Eucaristia e continuava viva. Então, Que ela são perdia exemplos mais aí para a de... gente reforçar a nossa fé também. Eu acho que ela perdia até mais de 5 litros por dia de sangue, né? E, tipo, no corpo de uma mulher tem quase isso, é 5 litros. Então, é como se ela perdesse todo o sangue dela e mesmo assim continuasse viva.